João capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 21 até o 30, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção, é a mesma versão. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois de Judas receber o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, era o tesoureiro da igreja, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, por podermos ler a Tua palavra nesta hora. E agora te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, a cada coração aqui presente, ó Deus, a cada vida aqui presente, e que a Tua palavra possa transformar, ó Deus, as nossas vidas, o nosso modo de pensar, possa transformar o nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, aqueles que se dizem discípulos do Senhor, ó Deus, que possa haver uma reflexão nessa noite. Aqueles que porventura ainda não têm o Senhor como Salvador da alma, ó Deus, que eles possam, ao entender um pouco a trajetória de Judas, ó Deus, reconhecer a necessidade de caminhar com o Senhor. Nós oramos, ó Pai, crendo no poder da Tua palavra, e oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus e os pecadores, é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. E como já disse, irmãos, nesse texto, conhecido até da palavra de Deus, temos muitas lições a respeito do relacionamento de Jesus com o pecador, com todos os pecadores. De alguma forma, Jesus se relaciona com todos os pecadores. É isso que Jesus fez com vários homens e mulheres que são citados em toda a Bíblia Sagrada, e é isso que Jesus está fazendo também com o próprio Judas, de alguma maneira tendo um diálogo com ele, de alguma maneira mantendo e tendo um relacionamento com Judas. E quando se trata da relação de Jesus com os pecadores, irmãos, nós devemos notar que sempre nessa relação, Jesus, ele age com muita compaixão e com muita graça, porque em todos os momentos que Jesus está com algum pecador, diante de algum pecador, Jesus está apresentando a graça de Deus com muita compaixão, às vezes até meio áspero, como é o caso dos escribas e fariseus. Jesus usa de palavras duras para falar com esses homens, mas mesmo assim, o que Jesus está fazendo é apresentando a graça salvadora de Deus, a misericórdia salvadora de Deus, e dando, como sempre tenho falado aqui, oportunidades de salvação. É isso que Jesus está fazendo com Judas, e é isso que Jesus está fazendo com cada um de nós aqui nessa noite. Talvez você ainda não é um convertido ao Senhor, talvez você ainda não é um seguidor verdadeiro de Jesus, porque seguir a Jesus, muitos fizeram, fazem e ainda vão fazer. Era o caso de Judas. Judas estava com Jesus o tempo inteiro.
Judas seguia Jesus, Judas trabalhava na primeira igreja plantada por Jesus. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos, Judas estava no meio da igreja. Tinha um cargo importantíssimo na igreja, que era cuidar do tesouro, era cuidar das finanças, administrar tudo isso. Mas esse texto mostra que Judas nunca caminhou com Jesus de fato, de verdade, mantendo um relacionamento íntimo de servo, de convertido, de salvo. Isso nunca foi verdade a respeito de Judas. Então, essa relação de Jesus, ela é sim, irmãos, uma relação de compaixão e de muita graça. Mas também, toda a relação de Jesus com todo e qualquer pecador é uma relação de confronto e é também uma relação de condenação para o pecado. Jesus acusa o pecado e Jesus também condena o pecado. Então, o que Jesus está fazendo aqui hoje, nessa noite, com esta palavra, é exatamente isso. Está mantendo e tendo um relacionamento com cada um de nós, que somos pecadores. E Jesus está acusando o nosso pecado, e Jesus está também condenando o nosso pecado. A grande pergunta talvez seria: Jesus, ele vai me condenar também junto com o meu pecado? Ou Jesus vai condenar somente o meu pecado? E esta palavra vai servir para fazer com que eu me afaste do pecado e me relacione com Jesus, ou vai fazer eu viver exatamente de forma contrária a isso? Abraçar o pecado e me manter distante de Jesus. O que é que será condenado aqui nesta noite, na sua vida? Será só o pecado? Ou será também, juntamente com o pecado, a sua própria vida? Porque, irmãos, quando o Evangelho de Deus, ele é nos apresentado, ele vem com essa finalidade. Ele traz a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas também traz acusação para o pecado. E, até um certo momento, não tem como separar o pecado do pecador. Não tem como. O Evangelho também faz isso. E se você ouvir a palavra do Senhor com o coração e a mente aberta para receber o Evangelho de Deus, você pode sair daqui hoje tendo isso um pouco mais separado. Sim, eu sou pecador ainda, mas eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Sou pecador, mas fui resgatado das trevas para a luz. Sou pecador, mas eu fui tirado da escuridão, da escravidão, da noite, e fui trazido para a luz, que é Jesus. Isso pode ser uma realidade, mas outra realidade também que pode acontecer, depois de tendo ouvido a palavra de Deus, você pode sair como Judas saiu. E diz o texto, eu vou mencionar isso no final, era noite. Isso não é uma mera informação do momento do dia em que eles estavam se reunindo. Não, tem muito mais a dizer sobre aquilo que está dentro de nós, sobre o nosso estilo de vida e sobre para onde nós vamos, dependendo da forma que recebermos a palavra de Deus nessa noite. E eu quero mostrar isso para você. O que acontece quando Jesus se relaciona com pecadores? Primeira coisa que acontece é que Jesus lamenta os pecados. Irmãos, quando há uma situação, esse relacionamento de Jesus com os pecadores, Jesus está entristecido por causa dos pecados que nós cometemos contra Ele. Olha só para o verso 21 e o verso 22, diz assim: depois de dizer isto, Jesus estava aqui pregando, falando a respeito do reino dos céus. Jesus se angustiou em espírito e afirmou. Jesus agora aponta o pecado, afirma o que está prestes a acontecer, acusa o pecado. Em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia. Irmãos,
Essa exposição que está prestes a acontecer por parte de Jesus para com Judas, Jesus está prestes a apontar o seu traidor, Jesus está prestes a apontar o dedo para aquele quem vai o trair. Jesus não faz isso com alegria, Jesus não faz isso com gozo, com júbilo, Jesus não faz isso saltitando, não. Apontar o pecado e apontar um pecador é algo de muita angústia para o Filho de Deus. Jesus faz isso com pesar. Acabei de dizer que o Evangelho acusa e aponta o nosso pecado. Pois bem, Jesus não faz isso sorrindo, com uma alegria no peito, com uma alegria no coração. Diz a palavra de Deus que isso é algo de profunda angústia para Jesus. Jesus se entristece. Judas, ele andava com Jesus o tempo inteiro. Judas viu milagres, prodígios, sinais e muitas maravilhas sendo feitos por parte do Filho de Deus. Mas, irmãos, Judas alimentou no seu coração o pecado da avareza, e esse pecado o tornou alguém que iria trair a Jesus, tornou um ladrão e também um traidor. E Jesus, ele se entristece quando ele vê alguém que tinha todas as chances de viver com Deus eternamente. Ao presenciar isso, Jesus se entristece. Olhando para Judas, nós podemos ver isso de forma muito clara. Era alguém que, por ter caminhado com Jesus, por ter caminhado no meio da igreja e até trabalhado na igreja, era alguém que tinha todas as chances de viver com Deus eternamente, mas, irmãos, se desvia do santo caminho. Judas faz isso. E, irmãos, Judas abandonou a maior de todas as oportunidades, que é de ter a oportunidade do Evangelho sendo apresentada para ele. A oportunidade de caminhar com o povo de Deus, de caminhar com o corpo de Cristo, de caminhar ao lado de Jesus e participar da glória eterna que Jesus estava apresentando, mostrando, durante, não só naquele momento, mas durante todo o período que Judas esteve com Jesus. Quando a gente olha, irmãos, para a história de Judas, a gente percebe que a história de Judas é a história de muitos hoje em dia. É a história de muitas pessoas que abandonam a Cristo, traem a Jesus e trocam Jesus por muitas coisas terrenas, coisas que vão ficar, coisas que não vão levar para a sepultura, coisas que não vão levar para onde vai, seja a vida eterna e seja também a condenação eterna. Mas muitos hoje ainda insistem em trocar um relacionamento fiel, verdadeiro com Jesus, por coisas que vão perecer, coisas que vão passar. Talvez seja o seu caso. Esse foi o caso de Judas. Essa foi a história de Judas. E o que tem no coração de Jesus, quando Jesus se depara com alguém que decide tomar essa atitude, trocar o relacionamento de Jesus pelas coisas do mundo? Irmãos, há lamento, há tristeza, há uma profunda angústia. Jesus se entristece com essa atitude. Se é o seu caso, ouça com atenção, Jesus está muito triste com essa situação. Se você tem trocado Jesus por qualquer outra coisa desse mundo, Jesus está triste com isso. Jesus não está meramente triste com você, não. Jesus está triste com essa situação, porque essa situação, ela pode vir a mostrar algo muito sério sobre você. Muitas vezes a gente fala assim: ah, pastor, eu estou apenas deixando de participar, eu estou apenas deixando de ler, deixando de orar, eu estou apenas esfriando. Pois bem, isso pode mostrar e ter algo eterno, pode mostrar algo na sua vida eterna ou na morte eterna. Isso mostrou a respeito da vida de Judas. Isso também pode ser uma realidade na sua vida. Mas o que está no coração de Jesus é tristeza. Jesus lamenta o fato de você substituir Ele por outras coisas. Judas trocou Jesus por um bocado de moedas de prata.
Jesus se entristeceu com essa atitude. Mas também, no relacionamento de Jesus com os pecadores, Jesus, ele conhece os pecadores e Jesus também conhece os seus pecados. Olhando para a história desse homem, irmãos, a gente fica perplexo com essa situação. Jesus, diante dos pecadores, conhece os pecadores e também os seus pecados. Leia comigo, acompanhe comigo, do verso 21 até o verso 25. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos, olha só desse texto em diante. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, a quem ele amava. Está falando de João. Pedro então se aproxima de João e dá um sinal para João e diz: pergunta ele aí, quem é essa pessoa, para que a gente possa saber de quem Jesus está falando. Olha o verso 25. Então aquele discípulo, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Aí Jesus então dá a resposta: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, que faça-o depressa. Faça-o depressa. Irmãos, o comportamento que Judas tinha do lado de fora, o comportamento exterior de Judas, era tão parecido com o dos discípulos de Jesus, que isso causava uma certa confusão na cabeça dos discípulos. Isso trazia até dúvidas para os próprios discípulos de Jesus, a ponto deles até se perguntarem se Jesus estava falando deles. Em um outro momento, em outro evangelho, sendo narrada a mesma história, vai dizer Mateus 26, o verso 22. Olha só o que esse texto diz sobre a fala dos outros discípulos. Olha só, Mateus 26, 22. E eles, os outros discípulos, muito entristecidos. Agora quem está tristes é os discípulos de Jesus, porque Jesus acaba de fazer uma acusação muito séria que alguém iria o trair. E essa pessoa estava assentado ali no meio da igreja. Os discípulos então se entristecem. E diz o texto: começaram um por um a perguntar a Jesus: por acaso seria eu, Senhor? Seria eu, Senhor, quem vai trair o Senhor? Isso mostra, irmãos, que o lado ou a vida exterior de Judas não deixava muito claro quem era de fato, de verdade, parte da igreja e quem não era. E isso deve nos trazer um alerta, porque todos nós aqui presentes somos pecadores diante de Jesus. Todos nós cometemos pecados diante de Jesus, e aqueles que já são discípulos de Jesus, os verdadeiros, são pecadores. E aqueles que não são discípulos, mais ainda. E esse texto mostra que Jesus, ele conhece cada pecador e conhece cada pecado que é cometido contra ele. Nessa situação em questão, Jesus sabia o que estava acontecendo naquele exato momento e o que estava prestes a acontecer. Judas iria sair, Judas iria deixar a presença do Senhor, mostrando que ele nunca foi um discípulo de Jesus. Isso mostra, irmãos, que Jesus tem controle de absolutamente toda a situação. Jesus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior, conhece os nossos pecados. E Ele sabe se os nossos pecados são pecados de alguém que já foi lavado e remido pelo sangue dele, ou não. Jesus sabe das nossas atitudes após termos pecados contra Ele, se é de arrependimento ou não, porque Jesus, se relacionando com os pecadores, conhece cada pecado
e conhece também cada um de nós como pecadores. Nessa situação, Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Agora, nesse exato momento aqui, Jesus sabe o que está no nosso coração. Jesus sabe os pecados que nos perseguem. E o que é que nós temos feito com esses pecados que nos perseguem? Porque Jesus conhece. Diante disso, irmãos, Judas serve como um alerta para mim e para você. Porque como existem pessoas vivendo exatamente como Judas dentro das igrejas. É incrível o número de pessoas que a gente se depara que vive nessa situação. Vive um exterior muito bem maquiado, muito bem trabalhado, para que os outros possam olhar e dizer: esse também é um cristão. Mas quando Jesus se relaciona com ele, Jesus mostra em algum momento que talvez essa pessoa não seja de fato de verdade convertido a Jesus. Talvez por fora até parecem discípulos de Jesus, suas ações externas, as suas expressões, elas são muito parecidas com as ações e expressões dos filhos de Deus. Mas, irmãos, Jesus conhece. E como acabei de falar, esse tipo de vivência por parte de muitos gera dúvidas até na cabeça daqueles que são crentes. Em dois sentidos, talvez, como foi o caso dos outros discípulos aqui: Senhor, será que é eu que vou te trair? Porque todos nós estamos vivendo de igual modo, todos nós vivemos da mesma forma, então não há diferença olhando do lado de fora. Será que é eu que vou te trair? Mas também pode trazer uma outra dúvida de um outro lado dessa história. Como eu falei aqui no domingo passado, a gente olhar para muitos por causa da vivência da vida cristã e dizer: ah não, ser crente é isso, então da forma que eu estou vivendo certo diante de Deus. Se ser crente é viver como todos os crentes da minha igreja vivem, então o pecado que eu cometo não é tão grave assim. Então a forma como eu vivo não é tão grave assim diante de Deus, porque todo mundo vive dessa forma. Irmãos, o nosso exterior, ele vai sim contar muito. Muitas vezes a gente se apega apenas ao interior. Ah não, pastor, o que importa é o que eu vivo do lado de dentro. Não, não é só isso que importa. Porque o nosso exterior também vai mostrar muitas coisas a respeito da nossa vida com Deus, a respeito do nosso crescimento espiritual ou não, a respeito da nossa salvação ou não. Nós devemos observar todas as áreas que envolvem a nossa vida. Mas, irmãos, Jesus vê o interior de todos aqui nessa noite. Jesus está contemplando, vai dizer a palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando o bem e contemplando também o quê? O mal. E Jesus está nos contemplando nesse exato momento. E aquilo que Jesus vê em muitos de nós gera tristeza no coração de Jesus. Faz Jesus se angustiar, porque talvez nós estamos trocando Jesus por outras coisas. Talvez nós estamos abandonando a Jesus e estamos trazendo para a nossa vida muitas outras coisas que não têm validades eternas. Não tem. E o que há no coração de Jesus é tristeza, é angústia. Judas, irmãos, nos mostra o seguinte: o quão longe uma pessoa pode levar uma vida religiosa sem ser de fato e de verdade convertida a Jesus Cristo. O quão longe alguém pode levar a sua vida diante de Deus e até da igreja, mas sem ser de fato e de verdade convertida. Mas, irmãos, Jesus nos mostra que Ele mesmo, Jesus, em algum momento, vai colocar um fim nessa farsa. Porque Jesus conhece cada pecador, e Jesus conhece cada pecado que cometemos diante dele. E um dia, Jesus irá separar o joio do trigo. Para Judas, esse foi o dia que Jesus separou
o joio do trigo do meio da igreja daquele tempo. Nós não sabemos quando isso acontecerá mais uma vez, mas se você prestar atenção, a todo instante, Jesus está fazendo isso. Jesus está mostrando o coração das pessoas, e Jesus está, de alguma forma, colocando um ponto final. Talvez, e eu acredito muito nisso, só para dizer: você precisa se arrepender dos seus pecados e me seguir. Para muitos, Jesus mostra que não faz parte da igreja, não é convertido para isso. Para Judas, você vai ver que não houve mais tempo. Judas saiu, traiu Jesus, entregou Jesus na mão dos romanos e logo se suicidou, se matou. Não houve mais tempo. Mas talvez para você que ainda há tempo, certamente Jesus está mostrando, ou pode mostrar, que você ainda não é um convertido, para dizer: você precisa abandonar a sua vida de pecado e me seguir, e me receber como Senhor da sua vida. Jesus conhece cada um de nós. A palavra de Deus diz que Ele sonda. A palavra sondar, no hebraico, significa vasculhar. É isso. Jesus entra no seu coração e vasculha tudo que está ali, e revira esse coração de cabeça para baixo, e Jesus então acha, e Jesus mostra isso para você. Talvez Jesus está te mostrando que você precisa abandonar o pecado e seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque uma outra coisa que nós aprendemos no relacionamento de Jesus com os pecadores é que Jesus jamais aceita a permanência no pecado. Jamais. E isso Jesus não tolera. Vamos ler? Olha só para o verso 30. Verso 30 diz: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Como eu acabei de falar, o fim de Judas, todos nós aqui já conhecemos. Irmão, Judas saiu da presença de Jesus assim que Jesus denunciou como pecador. Diz o texto: Jesus molha o pedaço de pão e entrega para Judas, e fala: faça logo o que você veio fazer aqui. Judas então, após receber essa acusação, sai da presença de Jesus. Sair da presença de Deus, irmãos, que escolha ruim de se fazer, que escolha ruim de se tomar. Sair da presença de Deus por qualquer motivo, que escolha ruim. Na relação de Jesus com os pecadores, Jesus sempre irá denunciar e condenar o pecado. Assim é o Evangelho. Não adianta, irmãos, a gente sair por aí caçando igrejas, procurando evangelhos mais doces, mais açucarados, há uma mensagem, uma pregação mais palatável, mais de acordo com o nosso querer, com o nosso entendimento. Não adianta a gente sair por aí procurando palavras para a gente se sentir melhor. Não vai adiantar. Isso pode, talvez, amaciar um pouco mais o seu ego, e você vai sair dali com uma ilusão de alguém que está se sentindo melhor. Mas o verdadeiro Evangelho, ele denuncia e condena o pecado. Ele também não faz só isso, ele dá a oportunidade de voltarmos para Jesus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho de Jesus denuncia, confronta o pecado e o pecador, mas não só isso. Jesus, quando está apresentando o Evangelho e denunciando o nosso pecado, Jesus está nos dando mais uma oportunidade de voltarmos para Ele. E esse é o nosso consolo, irmãos. É quando ouvimos essa palavra que nós então somos consolados por Jesus, que nós somos animados por Jesus. Como disse o grande pregador Jonathan Edwards, são exatamente 8:30. Você que não aceitou Jesus no seu coração, já pensou quantas oportunidades que você teve de morrer hoje, sem Jesus, e ir para o inferno? Mas Jesus trouxe você até essa hora. E como já falei aqui, volto a repetir, qual é o problema da morte? A morte só tem um problema: não sabemos quando ela vai chegar. Não sabemos.
vamos passar por ela, não adianta. Tudo que você deve fazer para não morrer, você deve fazer no nome de Jesus, mas vai chegar. Qual é o problema? Você não sabe quando. E quando nós estamos diante do Evangelho de Jesus, nós estamos tendo mais uma oportunidade de nos voltarmos para o Senhor e herdar a vida eterna juntamente com Deus. Esse é o Evangelho. Enquanto que o desejo de Jesus é o de você escolher a Ele, irmãos, o desejo de muitos é o de fugir para bem longe de Jesus. Judas fez exatamente isso quando Cristo denunciou o seu pecado. Talvez Jesus está denunciando o seu pecado nessa noite, falando que você não recebeu Ele de todo o seu coração, que você precisa mudar o seu estilo de vida. O que é que você vai fazer com isso? Você vai sair como Judas saiu? Ou vai sair com a salvação garantida, rendendo-se aos pés de Jesus? Diz o texto sobre Judas, ele logo saiu quando o seu pecado foi denunciado. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma situação muito clara em todo o Novo Testamento, pelo menos. Sempre Jesus, ou o Evangelho, ou Deus, espera de mim e de você uma resposta, quando nós estamos diante do Evangelho. Quer ver? O caso de Judas é um deles. Olha só, pode colocar o texto, Anthony. Assim que Judas recebeu a acusação, ou o pedaço de pão, Judas logo saiu. E o fim você já sabe. Mas tem um outro personagem que a Bíblia mostra, que também saiu da presença de Jesus, quando Jesus estava diante dele, dando oportunidade de salvação. O jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? Outro personagem que achava que estava salvo, porque era muito bom, porque cumpria à risca a lei de Deus, porque ajudava os pobres por ser muito rico, e fazia assim as suas boas ações, era um homem conhecido no meio da sua sociedade. Ele chega diante de Jesus e diz: o que eu preciso para fazer, para herdar a vida eterna, para entrar no céu? Jesus começa a citar os mandamentos. Jesus não diz que ele tem que cumprir os mandamentos para entrar. Jesus começa a citar. E Jesus citando os mandamentos, ele então começa a pensar: se é só isso, eu faço desde criança. Mas quando Jesus dá mais uma oportunidade e diz: você precisa fazer mais uma coisa. Diz o texto lá, você já conhece também, ele sai da presença de Jesus triste. Perde essa oportunidade. Agora, tem uma mulher que eu gosto muito na Bíblia, que é a mulher samaritana. Quando ela está diante de Jesus ali naquele poço, e o Evangelho é apresentado a ela, essa mulher diz: eu sei que o Senhor é um profeta. E mais à frente no texto, ela vai pregar o Evangelho para outras pessoas, e diz o texto que ela traz a cidade inteira, e a cidade inteira se rende aos pés de Jesus. Sei que és profeta. Todos esses personagens, o Evangelho estava sendo apresentado para eles, e cada um deles deram uma resposta. 2 deram uma resposta só: não. Mas a mulher deu a resposta, e a resposta dela foi sim. Reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Então, irmãos, nós precisamos escolher. A oportunidade está diante de nós: ou abandonar a Jesus e permanecer na vida de pecado, ou então abandonar a nossa vida de pecado e seguir a Jesus, mas seguir fielmente, seguir de verdade, lembrando que Jesus, ele não aceita a permanência na vida de pecado. Jesus não aceita isso. Judas é um exemplo, jovem rico é outro exemplo, e tantos outros que morreram sem salvação, porque escolheram a vida de pecado. E diante dessa realidade, irmãos, a pergunta é simples:
O que você vai escolher hoje? Seguir a Jesus ou sair da presença de Jesus? Porque a história de Judas pode ser a sua história, e é a história de tantos nos dias de hoje, que decidem abandonar o Senhor e saem da presença do Senhor. O desejo do meu coração é para que você não saia da presença do Senhor, e se você estiver longe da presença do Senhor, que você volte, porque o Evangelho está te dando mais uma oportunidade de se aproximar de Jesus e ter a salvação nele. Mas esse texto eu quero terminar mostrando um detalhe muito rico, muito impressionante, que tem muitas coisas a dizer sobre a vida de muitos. Coloca lá, Antônio, verso 30, a Bíblia diz: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. Ponto. O texto poderia terminar aí, e logo saiu. Mas o evangelista, por providência de Deus, acrescenta mais uma frase: e era noite. Irmãos, como eu disse, esse detalhe não é apenas uma mera informação da hora do dia, do momento em que eles estavam, mas sim, preste atenção, uma imagem daquilo que havia no coração de Judas: trevas, noite. Quando a gente traduz esse termo noite do grego, significa escuridão espiritual. Escuridão espiritual. Então isso é uma imagem daquilo que havia no coração desse homem. Pode ser uma imagem que há no coração de muitos aqui nessa noite. Essa frase também significa que essa é uma imagem da situação em que Judas vivia em trevas. Apesar de estar no meio do povo de Deus, apesar de estar no meio da igreja de Deus, Judas vivia em trevas. E é uma imagem também daquilo que esperava por Judas: trevas. E esse foi o fim de Judas. E tudo isso, irmãos, é verdade a respeito daquele que decide sair da presença de Jesus. Porque há trevas em seu coração, ele vai viver numa vida de trevas. E o que o espera por viver assim e escolher esse caminho é um final de escuridão, é trevas. Então, não se engane. Talvez você fale assim: ah não, eu me afastei, ou sou um desviado, ou estou dando um tempo. Quando a gente sai, como Judas saiu, o que há em volta de cada um de nós é noite. O que há no nosso coração é noite, e aquilo que nos espera também é a noite, ou as trevas. Sabe por quê? Porque as trevas sempre será o lugar apropriado para o traidor. As trevas sempre será o lugar daquele que decide trair a Jesus, daquele que decide abandonar a Jesus, aquele que decide sair da presença de Jesus. E todos aqui nessa noite devem entender uma só coisa: Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E fora de Jesus, a única coisa que há é trevas. Olha só, João capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha só, quem me segue não anda nas trevas. O texto diz também exatamente o contrário: aquele que não segue a Jesus, ele anda, ele vive nas trevas. Era o caso de Judas, era o caso do jovem rico, pode ser o seu caso também. Desejo do meu coração é que, em sendo o seu caso, que você volte para a luz que é Jesus. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Se você optar por não abandonar o Senhor, o que te espera é a luz da vida, é a salvação em Cristo Jesus. Então, jamais se esqueça, Jesus conhece cada pecador aqui dentro, e cada pecado que nós cometemos contra Ele. Não podemos nos enganar, não podemos pensar o contrário disso. Se o seu caso é o pecado da traição, é o pecado do abandono por Jesus, que o Senhor possa usar dessa palavra para te trazer de volta, te mostrando que pode haver trevas no seu coração, que você possa estar andando em um caminho de trevas, e te mostrando também que aquilo que te espera é um caminho longe da presença do Senhor, agora de forma eterna. E esse lugar, diz a palavra, é um lugar de trevas. Mas agora, talvez a gente possa estar também um pouco enfraquecidos na fé. Como eu já falei aqui em outra oportunidade, isso também acontece. E o problema disso é que isso pode nos levar a deixar o Senhor, a abandonar a comunhão com os irmãos. O desejo do meu coração é que o Senhor use essa palavra para também te trazer de volta, para aquecer o seu coração e que o Senhor possa renovar a sua fé. Mas, irmãos, que possa haver salvação nessa noite, ao ouvir essa palavra, que você possa reconhecer que está longe da presença do Senhor e que você possa voltar. Então, faça isso nessa noite, não deixe para outro momento, porque esse outro momento, ele pode não chegar. Então, abandone a vida de pecado e siga Jesus, porque longe de Jesus só tem trevas, e o desejo do meu coração é que você ande na luz, receba a luz que é Jesus, e que isso possa se tornar uma realidade na sua vida hoje.